Idolatria espiritual. Mensagem de John Wesley. 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Existem duas palavras que ocorrem diversas vezes nesta epístola, paidia e teknia, as quais nossos tradutores conferiram a mesma expressão, filhinhos. Mas o significado delas é muito diferente. A primeira é muito propriamente atribuída filhinhos, porque significa bebês em Cristo, aqueles que têm testado ultimamente do seu amor e são ainda fracos e instáveis nele. A última deveria, com mais propriedade, ser atribuída a filhos amados, uma vez que ela não denota algo mais do que a afeição do orador por aqueles a quem ele tem procriado no Senhor. Um historiador antigo relata que quando o apóstolo esteve tão enfraquecido pela idade, não sendo capaz de pregar, ele foi frequentemente trazido para a congregação em sua cadeira e afirmava justamente: amados filhos, amem uns aos outros. Ele não teria dado um conselho mais importante, e igualmente importante é este que se coloca diante de nós, igualmente necessário para toda parte da Igreja de Cristo. Amados filhos, mantenham-se distantes de ídolos. De fato, existe uma ligação íntima entre eles. Um não pode subsistir sem o outro. Já que não existe um alicerce firme para o amor de nossos irmãos, exceto o amor de Deus, também não existe possibilidade de se amar a Deus, exceto se nos mantivermos longe de ídolos. Mas quais são os ídolos de que o apóstolo fala? Esta é a primeira coisa a ser considerada. Nós podemos então, em segundo lugar, inquirir como nós podemos nos manter longe deles. Em primeiro lugar, quais são os ídolos de que o apóstolo fala? Eu não imagino que ele queira dizer, pelo menos não principalmente, os ídolos que eram adorados pelos pagãos. Aqueles para os quais ele estava escrevendo, quer fossem judeus ou pagãos, não estavam correndo muito este risco. Não existe probabilidade de que os judeus agora convertidos tivessem sido alguma vez culpados de adorá-los. Tanto quanto os israelitas estiveram profundamente entregues a essa idolatria grave, por muitas eras, eles dificilmente estiveram alguma vez envolvidos nisto depois de seu retorno do cativeiro babilônico. Desde aquele período, todo o grupo de judeus tinha mostrado uma constante e profunda aversão a isto, e os ateus, depois de terem se voltado uma vez para o Deus vivo, tinham pelo menos seus ídolos anteriores à mais extrema abominação. Eles abominavam tocar em coisas sujas. Sim, eles escolhiam sacrificar suas vidas a voltarem a adorar aqueles deuses a quem eles agora sabiam tratarem-se de demônios. Nem nós podemos razoavelmente supor que ele fale daqueles ídolos que são agora adorados na igreja de Roma, quer anjos ou almas dos santos mortos, ou imagens de ouro, prata, madeira ou pedra. Nenhum desses ídolos eram conhecidos na igreja cristã até alguns séculos depois do tempo dos apóstolos. Uma vez de fato, o próprio João caiu ao chão para adorar diante da face de um anjo que falava com ele, provavelmente confundindo-o pela sua aparência gloriosa com o grande anjo da aliança, mas a reprovação severa do anjo, que se seguiu imediatamente, protegeu os cristãos de imitarem aquele mau exemplo. Não faças tu isto. Por mais glorioso que eu possa parecer, eu não sou teu mestre. Eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. Adora a Deus. Apocalipse 22:9. Colocando então os ídolos pagãos e católicos de lado, quais são esses dos quais somos aqui advertidos pelo apóstolo? As palavras precedentes nos mostram o significado desses. Este é o verdadeiro Deus, a finalidade de todas as almas que ele criou, o centro de todos os espíritos criados, a vida eterna, o único alicerce da felicidade presente, assim como da felicidade eterna. A ele, portanto, e tão somente, nosso coração é devido. E ele não pode, ele não irá
desistir de seu título, ou consentir que ele seja dado a algum outro. Ele está dizendo continuamente a todo filho do homem: meu filho, dá-me teu coração. E dar nosso coração a algum outro é idolatria clara. Assim sendo, o que quer que tire nosso coração dele, ou o divida com ele, é um ídolo. Ou, em outras palavras, no que quer que encontremos felicidade e que seja independente de Deus. Tome um exemplo do que ocorre quase diariamente. A pessoa que tem estado tanto tempo envolvida no mundo, cercada e fatigada com a abundância de trabalho, tendo por fim adquirido uma fortuna fácil, desprende-se de todos os negócios e se retira para o interior para ser feliz. Feliz em quê? Para desfrutar, porque ela pretende agora dormir e passar o dia na inatividade agradável. Feliz em comer e beber o que o seu coração desejar. Talvez uma refeição mais primorosa do que aquela dos velhos romanos que festejaram sua imaginação antes que a iguaria fosse servida, e que antes de deixar a cidade, confortaram-se com o pensamento de bacon gordo e repolho também. Feliz em modificar, desenvolver, reconstruir, ou pelo menos decorar a velha mansão que ele adquiriu, e igualmente em melhorar tudo ao redor dela, os estábulos, o alpendre, os jardins. Mas, neste meio tempo, onde Deus entrou? Em nenhum lugar, afinal. Ele não pensou nele. Ele não pensou mais no Rei dos Céus do que no Rei da França. Deus não estava nos seus planos. O conhecimento e amor de Deus estavam inteiramente fora de questão. Portanto, todo este esquema de felicidade no isolamento é idolatria do começo ao fim. Se nós formos para os particulares, a primeira espécie desta idolatria é o que João denomina o desejo da carne. Nós estamos aptos a tomarmos isto em um significado mais restrito, como se ele se referisse a um dos sentidos apenas. Não é assim. Esta expressão igualmente se refere a todos os sentidos exteriores. Ela significa buscar a felicidade na gratificação de algum ou de todos os sentidos externos, embora mais particularmente nesses três sentidos menores: gosto, cheiro e tato. Ela significa o buscar a felicidade nisto, se não de uma maneira grosseira, de uma maneira indelicada, através da intemperança declarada, por meio da glutonaria ou bebedeira, ou desavergonhada devassidão, ainda que de uma forma regular de epicurismo, na sensualidade distinta, em tal curso elegante de autoindulgência, como não a perturbar tanto a cabeça quanto o estômago, como não a prejudicar afinal nossa saúde ou envergonhar nossa reputação. Mas nós não devemos supor que estas espécies de idolatria estão confinadas aos ricos e grandes. Nisto também, o dedo do camponês, como nosso poeta fala, pisa no calcanhar do cortesão. Milhares da classe inferior, assim como os das classes altas, sacrificam suas vidas a estes ídolos, buscando sua felicidade, embora que de uma maneira mais humilde, em gratificarem seus sentidos exteriores. É verdade que a carne, bebida e os objetos deles são de um tipo inferior, mas eles ainda elaboram toda a felicidade que eles tanto têm quanto buscam e usurpam os corações que são devidos a Deus. A segunda forma de idolatria mencionada pelo apóstolo é o desejo dos olhos, ou seja, buscar a felicidade em gratificar a imaginação, utilizando-se principalmente dos olhos, aquele sentido interno que é tão natural para os homens quanto ver ou ouvir. Este é gratificado por tais objetos que são tanto grandes e bonitos quanto incomuns. Mas, assim como para os objetos grandes, parece que eles só se agradam deles enquanto são novos. Fôssemos observar as pirâmides do Egito diariamente durante um ano, que prazer elas proporcionariam então? Mais ainda,
Que prazer um objeto maior do que esses, o oceano, revolvendo a Costa Rica em moluscos, dá a alguém que esteja por tanto tempo acostumado a ele. Sim, que prazer nós recebemos em geral dos objetos maiores do universo, do longínquo e amplo céu azul, terrivelmente largo e maravilhosamente brilhante, com estrelas inumeráveis e luz incomensurável. Os objetos bonitos são, em geral, a próxima busca de prazeres da imaginação, as obras da natureza em particular. Assim, pessoas em todas as épocas têm se deleitado com cenas rurais e colinas e vales e quedas d'água de correntezas murmurantes. Outros têm se agradado em acrescentar arte à natureza, como nos jardins, com seus vários ornamentos. Outros com meras obras de arte, como edifícios e representações da natureza, se em estátuas ou pinturas. Muitos, igualmente, encontrar prazer nas vestimentas bonitas ou mobílias de vários tipos. Mas a novidade deve ser acrescentada à beleza, assim como a grandeza, ou logo ela tornar-se-á insípida ao sentido. Nós estamos nos referindo à parte principal da beleza ou ao prazer que muitos têm no seu animal favorito? Quem sabe um pardal, um papagaio, um gato, um cachorro pequeno? Algumas vezes isto pode ser devido a estes. Em outras, a nenhum, mas as pessoas agradam-se de poder encontrar alguma beleza final no favorito. Não, possivelmente ele seja superlativamente feio aos olhos de todas as outras pessoas. Neste caso, o prazer parece surgir da mera extravagância ou capricho, ou seja, loucura. Nós devemos nos referir ao ápice da novidade, principalmente o prazer encontrado na maioria das diversões e deleites, os quais, fôssemos repeti-los diariamente, em poucos meses se tornariam extremamente chatos e insípidos. Ao mesmo tópico, nós podemos nos referir ao prazer que é obtido em colecionar curiosidades, se elas são naturais ou artificiais, quer velhas ou novas. Isto adocica o trabalho do virtuoso e torna todo o seu trabalho leve. Mas não é principalmente a novidade que nós imputamos o prazer que recebemos da música. Certamente, esta tem uma beleza intrínseca, assim como frequentemente uma excelência intrínseca. Trata-se de uma beleza e grandeza de um tipo peculiar, não expressa facilmente, relacionada proximamente ao sublime e ao belo na poesia, que fornece um prazer raro. E ainda assim, admite-se que a novidade salienta o prazer que se ergue de alguma dessas fontes. Do estudo da língua, do criticismo e da história, nós recebemos um prazer de uma natureza mista. Em todos esses, existe sempre alguma coisa nova, frequentemente alguma coisa bela ou sublime. E a história não apenas gratifica a imaginação em todos esses aspectos, mas igualmente nos satisfaz por tocar em nossas paixões, nosso amor, desejo, alegria e devoção. A última desses nos oferece um prazer enorme, embora estranhamente misturado com uma espécie de dor. De modo que alguém não deve se admirar da exclamação de um poeta refinado: o que é toda alegria e jovialidade, a não ser uma turbulência impura, quando a beleza é comparada à melancolia divina? O amor à novidade é incomensuravelmente gratificado pela filosofia experimental e, na verdade, por todo o ramo da filosofia natural, que abre um campo imenso para as descobertas ainda novas. Mas não existe igualmente um prazer nisto, assim como nos estudos matemáticos e metafísicos que não resultam da imaginação, mas do exercício do entendimento? A menos que nós digamos que a novidade das descobertas que fazemos através das pesquisas matemáticas ou metafísicas seja uma razão, pelo menos, se não o principal, dos prazeres que recebemos disto. Eu insisto muito mais nessas coisas, porque bem poucos as veem sob o verdadeiro ponto de vista. A generalidade dos homens,
e mais particularmente dos homens de consciência e eruditos, está tão longe de suspeitar que existe ou pode existir o menor perigo nelas, que ela acredita seriamente que se trata de motivo de grande prazer dedicar-se totalmente a elas. Quem deles, por exemplo, não se admiraria e elogiaria a engenhosidade incansável do grande filósofo que diz: "Eu estou há 38 anos em minha paróquia de Upminster e estou certo de que existem não menos do que 53 espécies de borboletas nela. Mas se Deus me concedesse alguns anos mais de vida, eu não duvido que eu pudesse demonstrar que existam 55. Eu admito que a maioria desses estudos tem seu uso e que é possível usá-los sem abusar deles. Mas se nós formos buscar nossa felicidade nestas coisas, então ela se torna um ídolo. E o desfrutar dele, não obstante possa ser admirado ou aplaudido pelo mundo, é condenado por Deus como nem melhor nem pior do que a idolatria condenável. A terceira coisa, o amor ao mundo, o apóstolo fala sobre aquela expressão comum que é afirmada por nossos tradutores como o orgulho da vida. Usualmente se supõe que ela signifique a pompa e esplendor daqueles que são de uma classe mais alta. Mas ela não tem um sentido mais extenso. Ela provavelmente não significa buscar felicidade no louvor do homem, que acima de todas as coisas produz orgulho. Quando isto é buscado de uma maneira mais pomposa pelos reis ou homens ilustres, nós chamamos de sede de glória. Quando é buscada de uma maneira mais simples pelos homens comuns, nós denominamos cuidar de nossa reputação. Em termos claros, é buscar a honra que vem de homens em vez daquela que vem de Deus apenas. Mas o que cria uma dificuldade aqui é isto: nós somos requeridos não apenas para não ofender a quem quer que seja e providenciar coisas honestas aos olhos de todos os homens, mas para agradar a todos os homens para sua boa edificação. Mas quão difícil é fazer isto com um olho único em direção a Deus. Nós devemos fazer tudo o que se nos apresenta para impedirmos que falem mal a respeito do bem que existe em nós. Sim, nós devemos valorizar uma reputação limpa, se for dada a nós, apenas menos do que uma boa consciência. Mas ainda assim, se nós buscamos nossa felicidade nisto, nós seremos capazes de perecer em nossa idolatria. Às quais desses tópicos precedentes o amor ao dinheiro se refere? Talvez algumas vezes a um e algumas vezes a outro, já que ele é um meio de gratificar tanto o desejo da carne por causa do desejo dos olhos, quanto o orgulho da vida. Em qualquer um desses casos, o dinheiro é apenas buscado com o objetivo de uma finalidade mais além. Mas ele é buscado algumas vezes por amor a ele, sem qualquer outra visão mais adicional. Alguém que seja devidamente uma sovina ama e busca o dinheiro por amor a ele. Ele não busca coisa alguma além a não ser colocar sua felicidade em adquiri-lo ou possuí-lo. E isto é uma espécie de idolatria distinta de todas as precedentes, e certamente a mais vil e mais comum idolatria que uma alma humana é capaz. Buscar felicidade, tanto em gratificar este ou outro dos desejos acima mencionados, é efetivamente renunciar ao Deus verdadeiro e colocar um ídolo em seu lugar. Em uma palavra, existem tantos objetivos no mundo em que os homens buscam felicidade em vez de buscarem-na em Deus, tantos ídolos em que eles colocam seus corações, tantas espécies de idolatria que eles praticam. Eu gostaria de levar ao conhecimento apenas mais uma, embora ela, em alguma medida, possa ser incluída em diversas das precedentes. Sim, em muitos aspectos, sendo distinta de todas elas, ou seja, idolatrar a criatura humana. Sem dúvida, é da vontade de Deus que nós todos possamos amar uns aos outros. É sua vontade que possamos amar nossas relações e nossos irmãos cristãos com um amor peculiar.
e esses em particular, a quem ele tem feito particularmente úteis às nossas almas. Esses nós somos ordenados a amar fervorosamente, ainda assim com um coração puro, mas isto não é impossível para o homem. Preservar a força e ternura da afeição, e ainda assim, sem qualquer mancha na alma, com pureza imaculada. Eu não quero dizer apenas não maculada pela luxúria. Eu sei que isto é possível. Eu sei que uma pessoa pode ter uma afeição inalterável por outra sem qualquer desejo deste tipo. Mas ele é sem idolatria? Não se trata de amar a criatura mais do que o Criador? Não é colocar um homem ou uma mulher no lugar de Deus, dando a eles seu coração? Que isto seja cuidadosamente considerado até mesmo por aqueles a quem Deus tem reunido, através dos maridos e esposas, pais e filhos. Não se pode negar que esses devem amar um ao outro ternamente. Eles foram ordenados a assim fazerem, mas eles não foram ordenados, nem lhes foi permitido amarem um ao outro de maneira idólatra. Ainda assim, quão comum é isto! Quão frequentemente um marido, uma mulher, um filho são colocados no lugar de Deus. Quantos destes que são considerados bons cristãos fixam suas afeições uns nos outros de modo a não deixarem lugar para Deus? Eles buscam sua felicidade na criatura, não no Criador. Um pode verdadeiramente dizer ao outro: eu te vejo, o objetivo de meus desejos, ou seja, eu desejo nada mais a não ser a ti. Tu és a coisa que eu tanto busco. Todos os meus desejos estão em ti e junto à lembrança de teu nome. Agora, se isto não é idolatria clara, eu não saberei dizer o que poderá ser. Tendo considerado largamente o que são esses ídolos, dos quais o apóstolo fala, eu vou inquirir agora o que pode ser feito mais sumariamente, como nós podemos nos precaver deles. Primeiro, com este objetivo eu aconselharia você, em primeiro lugar, a estar profundamente convencido de que nenhum deles traz felicidade, que nenhuma coisa, nenhuma pessoa debaixo do sol, não, nenhum amontoado de todos juntos, pode dar alguma felicidade sólida, satisfatória a algum filho do homem. O próprio mundo, leviano, imprudente, reconhece isto sem refletir a respeito, enquanto ele considera, ou, mais do que isto, enquanto ele mantém veementemente que nenhum homem sobre a terra está satisfeito. A mesma observação foi feita há 2000 anos. Permita seja dada ao homem fortuna ou escolha de posição, ainda assim, ninguém sobre a terra viverá satisfeito. E se nenhum homem sobre a terra está contente, é certo que nenhum homem é feliz. Porque qualquer que seja a posição em que ele se encontre, o descontentamento é incompatível com a felicidade. Segundo, de fato não apenas a parte inconsequente do mundo, mas a parte pensante concorda que nenhum homem está satisfeito. A melancolia prova o que vemos de todos os lados, no alto e no baixo, no rico e no pobre. E geralmente, quanto mais entendimento eles têm, mais descontentes eles estão, porque eles sabem com maior distinção pelo que se queixam e pelo que sentem dor. É verdade que cada um tem, para usar de um jargão atual e um excelente, seu cavalinho de pau, alguma coisa que agrada ao garoto grande por algumas poucas horas ou dias, e nisto ele espera ser feliz. Mas embora a esperança floresça eterna no peito do homem, o homem nunca é feliz, mas estará sempre pronto a ser, ainda que ele esteja caminhando na sombra inútil que logo irá desaparecer. Assim sendo, aquela experiência universal, nossa e de todos os nossos amigos e familiares, claramente prova que, como Deus fez nossos corações para si mesmo, então eles não terão descanso até que repousem nele. Até que nós nos familiarizemos com ele, nós não estaremos em paz. Como um escarnecedor da sabedoria de Deus busca sabedoria e não a encontra, assim um escarnecedor da felicidade em Deus
busca a felicidade, mas não encontra nenhuma. Já que você está totalmente convencido disto, eu o aconselho em segundo lugar a parar e considerar sobre si mesmo. Você pretende ser um tolo e um louco todos os seus dias? Já não está em tempo de cair em si? Finalmente acorde do sono e chacoalhe o pó. Liberte-se desta idolatria miserável e escolha a melhor parte. Decida-se firmemente a buscar a felicidade onde ela pode ser encontrada, onde ela não poderá ser buscada em vão. Decida-se a buscá-la no Deus verdadeiro, a fonte de toda bem-aventurança, e não se demore. Coloque em execução imediatamente o que você resolveu. Vendo que todas as coisas estão prontas, familiarize-se com ele e esteja em paz. Mas não resolva ou tente executar sua resolução confiando em suas próprias forças. Se você o fizer, você irá se frustrar extremamente. Você não será capaz de satisfazer-se com o mundo pecaminoso, muito menos com seu próprio coração pecaminoso, e menos do que tudo com os poderes da escuridão. Clame, portanto, ao forte por força. Debaixo de um profundo senso de sua própria fraqueza e desamparo, confie no Senhor Jeová, em que está a força eterna. Eu o aconselho a clamar por ele por arrependimento em particular, não apenas para uma consciência plena de sua impotência, mas por um senso agudo da culpa excessiva, vileza e loucura da idolatria que há tanto tempo o tem tragado. Clame por um conhecimento completo de si mesmo, de toda a sua propensão ao pecado e culpa. Ore para que você possa estar completamente revelado a si mesmo, para que você possa se conhecer como você também é conhecido. Quando você então possuir esta convicção genuína, todos os seus ídolos perderão seus encantos, e você irá se surpreender em como você pode, por tanto tempo, curvar-se sobre essas coisas em que não se pode confiar e que tão frequentemente se afundaram debaixo de você. O que você poderia ter perguntado a seguir? Jesus, agora que eu perdi tudo, permita-me cair sobre teu peito. Tu não disseste, se tu creres, tu verás a glória de Deus? Senhor, eu poderia crer. Ajude-me em minha descrença e me ajude agora. Ajude-me agora a entrar no descanso que permanece para o povo de Deus, para aqueles que deram seu coração a Ti, todo o seu coração, que receberam a Ti como seu Deus e seu tudo. Ó Tu que és mais fiel do que os filhos dos homens, cheios de graça são Teus lábios. Fala para que eu possa ver a Ti. E como as sombras que fogem diante do sol, então permita que todos os meus ídolos desapareçam à Tua presença. Do momento em que você começar a experimentar isto, lute a boa luta da fé. Tome o reino dos céus com veemência. Tome-o como se ele fosse através de uma tempestade. Negue a si mesmo todo o prazer que você não está divinamente consciente que o leva para mais perto de Deus. Tome sua cruz diária. Não se importe com a dor, se ela se colocar em seu caminho. Nada é impossível ao que crê. Você pode fazer todas as coisas através de Cristo que o fortalece. Faça-o corajosamente e apresse-se para a liberdade com a qual Cristo faz livre. Sim, siga em seu nome e no poder de sua força, até que você conheça todo o amor de Deus que ultrapassa todo entendimento. E então você terá apenas que esperar até que Ele o chame ao seu reino eterno. Amém.